Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno quem vos fala do canal Verdade Certa. É com muito prazer que estamos na live. E esse aí, quem será esse aí? É o irmão Jonas, do canal Caminhos da Graça. É isso mesmo, irmão Jonas? Amém, graças a Deus. É Caminhos da Graça ou Caminhando na Graça? Caminhos da graça. Caminhos da Graça, então tem que Caminhos. trocar ali depois. Eu fiz um trocadilho de palavra ali. Eu quero agradecer, né, o contato do irmão. Recentemente eu tinha pegado o contato do irmão, né, para conversar com o irmão, e eu vi o irmão fazendo aquela live gostosa, maravilhosa ali, que o irmão faz ali, pregando a palavra do Evangelho da Graça, com muita, né, eloquência e com muito amor e carinho. Eu falei, poxa, cara, eu vou conversar com esse irmão aí, né, e tem até umas músicas suas, não é isso? Tem. Né? E eu também eu componho algumas músicas, né? Qualquer dia eu vou colocar no meu canal. Na verdade, eu já coloquei algumas músicas no meu canal, né? E eu fiquei muito feliz aí de ter conhecido esse irmão Jonas, né? E eu quero agradecer a todos aí. Não, como sempre, né? Eu também não mandei esse link para várias pessoas, já fui já entrando na live. Mas quem já estiver na live, amém. Mas quem não tiver, vai ver depois gravado, né? E, irmão Jonas, eu tenho várias perguntas para fazer para o irmão, mas antes dessas perguntas, eu gostaria que o irmão falasse, né, com o pessoal aí e falasse aí um pouco da sua história. Fique à Amém. vontade. Amém. Graça e paz abençoados. Meu nome é Jonas Cimei Barros, mas todos me conhecem por Jonas. Apenas Jonas Barros. Amém? E eu louvo a Deus, né? Ontem eu estive na casa do irmão Valmor, abençoado. Foi ele que Cristo levantou, foi ele que Cristo ergueu e trouxe até a minha casa para me trazer o Evangelho da Graça, há mais ou menos 2 anos atrás. Então eu louvo a Deus, pessoal, eu louvo a Deus, quero aqui deixar um beijo no coração de todos, com muita alegria, com muita felicidade mesmo, na minha mente, no meu espírito, e dizer para vocês que eu vivi 50 anos, gente. 50 anos que eu vivi lá no sistema. Nasci dentro de um lar cristão, graças a Deus. Meus pais se formaram obreiros, pastores, dentro da denominação, dentro do sistema. E claro que um filho segue as pisadas de um pai. Claro que um filho, eu, graças a Deus, fui o mais iluminado até então, eu fui o mais obediente até então, segui à risca as pisadas do meu pai, os passos do meu pai. Claro que tudo que meu pai fazia, na igreja, no ministério, claro que eu visava para fazer igual ou melhor que ele. E claro que isso foi um orgulho, isso foi uma grande alegria para meu pai, para minha mãe. Eu com 15 anos, eu já era líder da mocidade, eu já era líder da música na igreja, eu já tinha um grupo de 35, 40 jovens, que eu era líder deles, já era auxiliar de púlpito do meu pai, eu que ensinei o nosso grupo de músicos, eu que ensinei eles a música, aprendi a música só de olhar, só de ouvir e de olhar. Deus me deu a música. Então, eu louvo a Deus porque desde criança eu via meu pai tocar na igreja, o violão dele, e eu chorava, eu chegava em casa e eu chorava, gente. Eu chorava dizendo, Senhor, me dê a música nos meus dedos, eu dizia para Deus, dê a música na minha mente, na minha cabeça, no meu coração, me dê voz, me dê uma voz potente, me dê uma voz forte, me dê uma garganta boa, uma voz boa para te louvar. E eu sempre louvarei o teu nome. E eu sempre louvarei o teu nome. E eu me emociono, pessoal, tá?
Eu sou chorão. Eu sou chorão, eu não tenho vergonha de chorar. Não tenho vergonha de chorar diante do meu Senhor, diante dos meus irmãos. Nunca tive vergonha de chorar. Quantas vezes ao vivo em cima de um altar e eu travar a minha voz, eu não conseguia falar, começar a me emocionar e glorificar a Deus pela minha vida, pela minha paz, pela alegria que eu tenho de estar hoje, muito mais feliz por estar na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu estava dizendo a vocês, gente, então, graças a Deus que eu, com 18 anos, eu me casei, fui trabalhar, fui ter a minha casa, fui ter a minha vida, fui ter o meu... Enfim, eu com a minha esposa, graças a Deus, estamos com 34 anos de casados, 3 filhos, 8 netos, graças a Deus. E o que aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás? Eu estava angustiado, agoniado, entrando em depressão, porque eu estava 3 meses com dízimo atrasado. Eu como líder, eu como diácono, eu era evangelista, auxiliar de púlpito do pastor, viajava direto com os pastores durante o mês, durante o ano. Eram muitas viagens que nós fazíamos. E eu estava 3 meses com dízimo atrasado, pessoal. E eu estava já entrando em depressão, eu já estava discutindo, brigando, e eu não via saída para isso. Eu não via saída. Foi quando Deus levantou o abençoado Valmor. Até hoje foi para o ar, foi para o canal aí uma mensagem, eu estive na casa dele, e para quem viu, né? Para quem viu, foi o negão abençoado aí, Valmor abençoado, que Deus levantou para me trazer o Evangelho da Graça. Coisa interessante, pessoal, não sei se vocês prestaram atenção, mas há mais de 25 anos atrás, Cristo me usou como instrumento para levar o Valmor para o sistema, para levar o Valmor. Ele vivia no mundo, ele vivia perdido no mundo, perdido nas noitadas, nas bagunças, enfim, ninguém dava um centavo, R$1 por ele, pela vida dele. Todo mundo falava, esse nego aí não presta, rapaz, esse nego aí é vagabundo, esse nego aí não presta, Jonas, largue mão, largue mão. E 2 anos eu levei, Bruno, 2 anos eu levei, eu sofri, quanta humilhação eu passei, quantos não eu ouvi na minha cara do Valmor. O Valmor, quantas vezes só fazia assim para mim, ó, sai fora, que hoje eu não quero conversa com você. Nós trabalhávamos numa empresa, e durante 2 anos dentro de uma empresa, todo dia na hora do almoço, eu ia procurar o Valmor. E quantas vezes, quando eu saía do barracão, ele já estava correndo de mim. Ele só fazia assim, ó, hoje não. Ele nem olhava para mim. E eu estava em casa, e eu chorava, e dizia, Senhor, eu desisti. Eu vou desistir, eu nunca mais vou falar de Jesus para esse homem, para o Valmor. Eu nunca mais vou falar do Senhor para ele. E o Senhor dizia para mim, filho, vai e fala para ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai ser uma bênção. Ele vai ser uma bênção na tua vida e na vida de muitos. E eu voltava a falar com o Valmor. E quando deu mais ou menos 2 anos eu evangelizando ele, eu consegui levar ele para a igreja e ele ficou firme lá no sistema. 25 anos quase. 24 para 25 anos. Aí Deus tira ele de lá. Deus revela a graça para ele, o evangelho da graça. E Deus tira da casa dele, fala, vai lá agora, e tira, e socorre aquele que te levou até a mim há uns anos atrás. Agora você vai lá e leva ele. Vai lá e salva ele. Leva ele para o meu evangelho da graça. Gente, olha que história bonita. Dá um livro. Graças a Deus, há 2 anos atrás, ele veio na minha casa e eu comecei a estudar o evangelho da graça com ele. Comecei a ouvir o Geraldo Moraes, comecei a ouvir o André Pimentel,
E assim foi, gente. E fui conhecendo os pregadores da graça. Ô, Júlio, e daí, em 2017 para 2018, eu fiz o canal, comecei a gravar os hinos, algumas autorias que Deus me deu, tá? Tem várias autorias minhas que eu não gravei ainda, preciso gravar, preciso preparar elas e gravar, mandar aí no canal. Mas graças a Deus, gente, graças a Deus que hoje eu estou completo, estou feliz, muito feliz com Cristo no Evangelho da Graça. Amém. Que história linda, né, pessoal? Eu só quero perguntar pro irmão se a minha voz tá legal. Tá boa, tá legal. Graças a Deus. Pessoal, eu tô aqui sem palavras, que história maravilhosa. Isso daí é que nem o irmão falou, dá um livro, né? Ele foi usado por Deus para levar para o sistema, o irmão Valmor, né? E depois Deus usou o Valmor para tirar. Que coisa maravilhosa, querido. E hoje Deus, ele te salva aí na mente, né? Porque o espírito seu já era salvo, já. O espírito do Valmor já era salvo, né? E muitas pessoas se perguntam, né? Tem gente que fala assim, mas você não está buscando salvação, né? Que quem está no sistema ainda religioso ainda tem esse conceito, né, irmão Jonas, de buscar a salvação e não entende que Deus, que Cristo, ele já se alastrou a salvação e que a igreja gentílica nunca teve num conceito de salvação ou condenação, até porque, pessoal, a condenação e salvação era para o povo judeu da época, né? Aqueles que não acreditou em Cristo, né? Obviamente foram para um beleléu, como diz até o irmão Júlio, do canal Acorda Povo de Deus, eles foram programados para não crer, não é isso mesmo, irmão Jonas? Verdade, verdade. Né? E hoje, Bruno, o que acontece, eu não sei se vocês já têm esse conhecimento, essa revelação, mas hoje nós podemos afirmar o seguinte: Deus, ele não é buscado por ninguém. Ninguém pode buscar a Deus. Por quê? Porque ele nos escolheu, ele nos elegeu, ele foi quem nos buscou. Então, hoje, ele que busca a mente dos seus filhos amados, dos seus eleitos, quando ouvirem uma mensagem desta, do Bruno, Jonas, do Sebastião, do Valmor, da Maria, da Zelita, da Sebastiana, seja de quem for, quando um abençoado estiver pregando a graça, gente, com responsabilidade, com amor, com sinceridade, passando segurança para os filhos amados de Deus, quando esses abençoados, predestinados por Deus, para viver essa graça, quando eles ouvirem, a mente vai ser iluminada, a mente vai ser clareada. Cristo aclarará. Cristo, ele vem e clareia, tira as trevas e coloca a sua luz, e a pessoa passa a viver o Evangelho da Graça. Maravilha. E uma pergunta que não quer calar: o irmão era pastor? Foi pastor no sistema? Cheguei a ser não consagrado, pastor, mas fui dirigente de 2 congregações, tive campanhas em igrejas onde eles me honravam com uma faixa dizendo, né, pastor de Curitiba, Jonas Barros, preletor desse final de semana e tal. Então foram várias igrejas, lugares diferentes, fora de Curitiba. Muitas vezes eu fui pregar no lugar do meu pastor, do nosso lá presbítero, do nosso missionário, evangelista. Então, quantas vezes eu fui pregar no lugar deles, entendeu? Então, na verdade, eu não fui consagrada, pastor. Por quê? Porque eu era sempre uma pedra no sapato deles. Eu era uma pedra na botina deles. Então, quando eles falavam errado a palavra, eu caía em cima deles. Por que vocês falam errado a palavra? Por que vocês pregam errado a palavra?
Por que vocês lêem errado a palavra de Deus e vocês não corrigem? Vocês não observam? Vocês não se ligam, não? Vocês estão falando errado a palavra? E eu era uma briguento. Eu era conhecido como briguento, polêmico no meio deles. Então, cada vez que eu chegava lá na porta da sede da igreja, e a junta de pastores estavam lá esperando para examinar os que foram separados pelo pastor para ser consagrados e ungidos, cada vez que eu chegava na porta, alguém dizia, um pastor lá dizia, ó, Jonas, esse aí é briguento, esse aí não está pronto ainda. Ou seja, era consagrado, era separado, era ungido como pastor, como obreiro, credenciado no ministério, aqueles que tudo eles concordavam com o pastor, tudo que o pastor dissesse, ele dizia amém. Tá certo, pastor, tá certo. O pastor era injusto? Não, tá certo. O pastor fazia uma coisa ruim? Não, tá certo, é o pastor. Não, o pastor fazia alguma coisa que entristecia, que matava alguém na fé, e aqueles obreiros sempre diziam, o pastor sabe o que faz, o pastor tá certo. E eu ia contra. O senhor errou, pastor. O senhor errou porque a palavra de Deus não diz isto. Não ensina assim. Não foi assim que Jesus ensinou. E virava aquela guerra na igreja, gente. Mas eu nunca arredei meu pé. Porque o salmista escreveu um salmo que o justo de Deus tem sede de justiça. O justo de Deus, ele tem sede de justiça. Ele fica com a palavra e não com o que os homens dizem. E graças a Deus por isso, que hoje eu estou no lugar certo. Amém. E como foi, irmão Jonas, quando você se deparou, como foi essa história, quando você entendeu que o inferno não existe, porque no sistema prega muito sobre o inferno, né? Quando caiu a ficha, o inferno não existe, eu já sou salvo, não perco salvação, como foi assim, somente deu um baque assim, na hora quando você viu que você estava se deparando numa religião e não em algo de Deus mesmo? Como foi? Bruno e todos que estão nos acompanhando aí, todos que vão ouvir essas palavras, essas afirmações, essas verdades libertadoras, meu povo, abençoados de Deus, foi muito especial na minha vida, tá? Eu chorei muito, sabe? Porque eu sempre pedi para Deus assim em oração, Senhor, me guia em tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. No livro histórico de João 17, pessoal, para quem não conhece, tá? Leia a oração mais linda que eu ouvi na minha vida, que Jesus Nazareno, antes da cruz, a oração de São João 17, gente, que Jesus fez. Aquilo nunca me saiu da mente. Jesus dizendo assim para o Pai, Pai, guia-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Gente, Jesus fez essa oração por nós. Claro que foi por eles, mas nós recebemos. Eu recebi essa palavra, essa oração, porque Cristo estava falando, Jesus estava falando para o futuro. Pai, guia-os em tua verdade, livra-os do mal. Não peço que os tire do mundo, Pai, mas os livre do mal e guie eles em tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Gente, que oração mais linda que Jesus, antes da cruz, fez, em São João 17. E eu sempre tinha essa preocupação. Eu dizia, Senhor, me leva até a tua verdade. Eu quero viver a tua verdade. Eu quero viver junto de ti. Eu quero estar junto de ti. Eu quero pregar, eu quero falar, Senhor. Mas algo assim tão especial que seja realmente verdade. Porque eu tinha minhas dúvidas. Tinha minhas teimas comigo mesmo.
Eu tinha muitas dúvidas quanto à doutrina do sistema religioso. Tá? Uma coisa que não me entrava na cabeça, Bruno, uma coisa que eu não conseguia, tinha noites que eu passava em claro, eu não conseguia dormir, eu começava a pensar o seguinte, mas peraí, por que Deus sendo perfeito, todo-poderoso, justo, grandioso em sua excelência de poder e majestade. Peraí, não me dava na cabeça, sabe o que, Bruno? O seguinte, por que Jesus um dia, ele vai descer, vai levar o seu povo, seus escolhidos, vai deixar aqui na terra é o que fomos ensinados, é o que nós fomos ensinados. Vai deixar aqui na terra os que não foram fiéis, os pecadores, os que não aceitaram Jesus, os que preferiram o mundo. Tá. Daí, nós vamos passar 1000 anos no céu, o milênio, e daí, terminado o milênio, nesse período, Jesus, ele tranca o diabo, ele acorrenta o diabo, né? Lá no Apocalipse, é o entendimento deles, né? É o entendimento que nós tínhamos. Então, isso não entrava na minha cabeça. Por que Jesus vai fazer tudo isso depois que ele voltar? Ele vai, fica com a igreja um milênio no céu, aí ele volta à terra, aí tem a guerra do Armagedon, ele entra em batalha com o diabo, aí vence o diabo lá no Armagedon, lá, na batalha do Armagedon, aí, gente, todo aquele processo, isso não entrava na minha cabeça. Mas por que Deus vai fazer isso? Para quê? Por quê? Por que ele vai ter todo esse trabalho? Ou seja, fazendo uma peça de teatro, fazendo um filme, fazendo um vídeo, para mostrar o quê? Para mostrar que ele é todo poderoso? Não bate. Não batia na minha mente. Para mostrar que ele vai vencer o diabo, que ele venceu o diabo, que não sei o quê, que ele vai derramar fogo de enxofre do céu, e daí vai queimar o diabo com todos os seus anjos, e vai lançar no inferno, e não sei o quê. Isso não entrava na minha cabeça. Por que Deus vai fazer uma coisa dessa? Não tem o porquê. Não tem porquê. Sabe? Então, quando eu recebi a revelação do Evangelho da Graça, então a primeira coisa que clamou na minha mente, quando eu li Hebreus 2,14, né? Que o diabo que tinha o império da morte foi aniquilado. Então, quando eu li aquele texto, que eu nunca tinha lido na minha vida, pessoal, isso entrou na minha mente de uma forma tão especial. Eu falei, peraí, mas então se o diabo foi eliminado, foi aniquilado, peraí, então cadê o seu império? Cadê o inferno? Cadê o lago de fogo? Cadê o seu reinado? Cadê o poder? Cadê as suas acusações? Cadê o pecado? Por quê? Nós somos ensinados o quê? Que o pecado veio dele. É fruto dele. É criação dele, o pecado. Ou seja, tudo que era pecado era do diabo. Do diabo. Tudo era do diabo. Então, era a criação dele. Na nossa cabeça era a criação dele. Era tudo coisa do diabo. Pecado. Enfim. Eu falei, tá, mas então se o inimigo, se o diabo foi aniquilado, peraí, gente. Então, as outras coisas também não existem. Também não tem como existir. Porque o pé da coisa, a raiz da coisa, a coluna da coisa é o diabo. Então, se ele não existe, pessoal, foi tão fácil de me entender, compreender isso? Claro que eu recebi do Espírito Santo. Claro. Mas foi claro assim na minha mente. Eu falei, não, então não existe mais nada, gente. Então não tem mais nada disso. Então fica com isso na tua mente, que quando Cristo expirou na cruz e ele ressuscitou, foi lá e libertou os seus que estavam cativos. Gente, a partir daquele momento, o inferno e tudo que há de mal, foi
aniquilados na vida dos filhos amados e eleitos e predestinados que iriam ter fé para viver pela fé e pela graça. É isso aí. Palavra tremenda aí, pessoal. Quero mandar um abraço para minha mãe, Maria José, que está vendo nesse exato momento. Um abraço para a Rebeca, para o meu primo aí, Fábio Santos Variedades, e para todo o povo de São Paulo, né? E um abraço para todos aí que estão vendo nesse exato momento. Deixa eu ver aqui. Eu separei aqui, Mon Jonas, 12 perguntas, hein? Bastante, né? O que você pode falar para os irmãos que pensam em sair do sistema, mas ainda não saíram? Que tem aquele medo, né? Porque a pessoa, quando ela começa a ser bombardeada, no bom sentido, pelo Evangelho da Graça, ela pensa em sair, mas tem medo, às vezes, de um pastor condenar, ou o que os irmãos vão achar, né? E como vai ser. E se quem está no Evangelho da Graça também congrega também em casa, porque eu mesmo eu congrego em casa. Se tiver pessoas para louvar, para adorar, a gente se congregamos em casa mesmo, né? E o que o irmão responde através dessa pergunta, dessa enquete? Amém. Abençoado, o que eu posso resumir quanto àqueles que ainda estão presos no sistema maldito, tá? Preso nas chamadas igrejas, chamadas igrejas, que não é igreja e nunca foi. Igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo recebeu a revelação para nos ensinar, tá? Agora, eu costumo dizer o seguinte, Bruno, eu não ouvi nenhum pregador da graça falar isso ainda, mas é uma coisa que eu falo e afirmo e provo isso. O que é o problema? Qual é o pior problema que um abençoado precisa fazer? Qual é o maior obstáculo que um abençoado precisa fazer para viver a graça de Cristo? Sabe qual é, Bruno? Rejeitar a fama, a glória, status, amigos, amores, colegas, tapinhas nas costas, fama, todas estas coisas, meu irmão, você vai ter que abrir mão. Este é o preço. Você vai ter que abrir mão. Por quê? Porque lembra aquilo que Jesus, Nazareno, antes da cruz, lembra uma certa feita que Jesus estava pregando dentro de uma casa, dentro de um cenáculo, dentro de um lugar lá. Ele estava pregando, a casa estava cheia. Lembra que a mãe dele, tá? Lembra que a mãe dele, Maria, foi bateu na porta lá? Aí, vamos dizer que um diácono, o porteiro foi lá abrir a porta. Lembra o que o porteiro falou para Jesus? Mestre, eis aí a tua mãe e teus irmãos e querem falar contigo. Lembra o que Jesus falou? Quem são a minha mãe? Meus irmãos. Quem são? Quem são? Olha o que Jesus falou. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, riqueza. Ou seja, aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Essa lição de Jesus, gente, eu pego exatamente para aplicar nessa situação. Aqueles que não deixarem fama, posições, cargos, salário, casa, carros, tapinha nas costas, fama, posição, status. Pessoal, eu acabei de falar com um irmão, não lembro de onde ele é, não lembro, o irmão Marcos.
irmão Marcos. Acabei de falar com ele antes da live. Eu mandei para ele um vídeo, que até está no meu canal lá, eu cantando lá na última igreja que eu congreguei, que é o Tabernáculo da Fé, em Curitiba. Tabernáculo da Fé, em Curitiba. Se você entrar e colocar lá Jonas Barros, você vai ver eu pregando, você vai ver eu dando destaque, você vai ver eu cantando lá. Tem vários. Dá uma olhada como que eu pregava lá no Tabernáculo da Fé. Dá uma olhada no que eu criei. Dê uma olhada no que eu pregava lá, o que eu criei. Vocês vão ficar assim, ó. Ah, não é possível. Não é possível essa mudança tão grande, tão grande. Então eu estava falando para ele, para o irmão Marcos. Eu falei, Marcos, dá uma olhada. Eu cantando na última igreja que eu congreguei. Pessoal, uma igreja grande, uma igreja linda. Os cultos, tudo sendo televisionada, tudo transmitido ao vivo, os cultos. Nós se preparava todo o culto, nós ensaiava, nós fazíamos o roteiro do culto, nós fazíamos exatamente o que ia ser feito no culto. Por quê? Porque era totalmente transmitido ao vivo os cultos. Uma igreja imensa, grande, cabia 300 pessoas sentadas, mais ou menos 500 pessoas dentro do templo. Uma linda igreja, a igreja mais linda que eu congreguei, a igreja mais bonita que eu congreguei, sabe? Então, gente, a fama, status, posição, sabe? Eu me sentia tão grande, tão importante, tão imponente em cima daquele altar. Se você acessar lá o vídeo, você vai ver eu cantando, enfim, lá em cima do altar lá. Tem um hino que eu estou cantando em cima do altar dessa igreja lá. Pessoal, eu deixei tudo. Eu deixei tudo. Tudo aquilo eu deixei. Tudo. Há uns anos atrás, eu já contei num testemunho meu, um tio meu que é de uma igreja muito potente, muito forte, muito famosa, ele fez uma proposta para mim. Meu sobrinho, você vai ter carro, casa, salário. Nunca mais você vai trabalhar. Você vai só pregar e falar da palavra de Deus. Venha congregar comigo. E eu falei, tio, muito obrigado. Eu vou trocar o que eu creio por carro, por salário. Eu vou trocar o que eu creio, a convicção que eu tenho, mesmo que era errada, mesmo que eu estava errado. Mas da onde eu estava para a igreja do meu tio, gente, era uma diferença muito grande. Eram grandes diferenças que eu não ia pagar o preço e por nada nesse mundo eu pagaria o preço. E eu falei, tio, muito obrigado. Muito obrigado, eu não aceito. Eu prefiro continuar com o meu carrinho velho, prefiro continuar na minha casinha velha, prefiro continuar ganhando aí meu um salário, quase 2 salários, mas eu estou feliz com Cristo. Eu não aceitei, gente. Eu não aceitei. Então, para você que está no sistema ainda, não tem outra saída, a não ser você deixar tudo isto, tudo e todos, e vir para Cristo e ser feliz com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo deu exemplo. Ele disse que reputei tudo perda para ganhar a Cristo. Tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, toda a fama que ele tinha, status, autoridade, salário, posição. Paulo era o quê, gente? Paulo era o quê? Um capitão romano? Paulo era o quê? Era um comandante? Paulo não tinha troça? Paulo não tinha autoridade, poder? O que ele falava, os soldados tinham que fazer? Tinha. Tudo isso. Tudo que ele tinha, ele deixou quando Cristo encontrou com ele. Quando Cristo se debateu com ele na estrada de Damasco. E ele foi deixando, ele foi deixando, ele foi deixando. Ele deixou tudo. Até chegar e ser separado pelo Evangelho da Graça. Ele deixou tudo. Mas ele disse, para ganhar Cristo. Ganhei tudo. Porque para mim o viver é ganho. Amém. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho. É isso. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez ao irmão Jonas, né? Passa essa energia maravilhosa, né, da palavra de Cristo. E
eu queria perguntar mais uma coisa. Você já tomou profetada, irmão Jonas? Já tomou profetada dizendo, Deus manda dizer que vai acontecer isso, não aconteceu? Já levou profetada nas igrejas? Ah, quantas vezes, velho? Quantas vezes? Quantas vezes levei profetada? Graças a Deus que veio profecias de Deus, veio coisa boa de Deus, veio, graças a Deus, né? Porque eu creio assim, né, Bruno, que Deus, ele é tão fiel, Deus, ele é tão lindo, tão perfeito. Eu tenho uma frase que ninguém usa, né? Isso é uma frase que eu criei. Pelo menos até agora eu não vi ninguém falar essa frase. Eu sempre falo, Jesus é tão lindo. Jesus é lindo. Jesus é tão lindo. Jesus Cristo é tão lindo que ele preparou nesta caminhada há muitos anos atrás. Eu estava passando uma luta muito grande. Eu estava indo para a igreja e eu fui atropelado no meio do caminho. O carro me bateu de frente, eu estava de bicicleta. Eu caí de rosto, de estômago no asfalto, tá? Estourou tudo por dentro. Estourou tudo por dentro, Bruno. Hemorragia interna, trauma no abdômen, complicou a minha bexiga, tá? Só a hemorragia interna já era para ter me matado. E graças a Deus, eu ainda no ar, eu gritei, Senhor Jesus, socorre-me. Eu estava indo para um culto de oração, Bruno. E eu senti que Deus me tomou pela sua mão ainda no ar. E eu senti que eu caí nas mãos dele quando eu caí no asfalto. Nem sequer uma pedra me riscou, me esfolou o rosto. Eu caí de cara no chão. Para vocês terem uma base, gente. Estourou tudo por dentro. Tudo estourado por dentro. Hemorragia interna. E Deus estava ali me segurando nas mãos dele. Eu levantei do asfalto. Dispensei o homem que me atropelou. Dei graças a Deus pelo livramento. Fui para a igreja. Dei graças a Deus. Com meu pai, com a minha mãe na igreja, minha esposa. Dei graças a Deus. Chegando na igreja, desamassei a bicicleta, fui até em casa, pedalei vários quilômetros, Bruno. Pedalei vários quilômetros com hemorragia interna, tudo estourado por dentro, bexiga, intestino, tudo estourado por dentro. Eu estava morto. Deus é que me segurou vivo. Até eu chegar no médico. Resumindo, fui em casa, participei do culto, fui para casa, comi alguma coisa, aí Deus falou assim para mim, filho, vai pro médico. E eu teimei com Deus. Falei, Senhor, mas eu estou bem, Senhor. Por que ir no médico? E Deus falou, filho, vai pro médico. Eu estou cuidando de você. Vai pro médico. E eu pedi uma prova para Deus. Mas por que eu ir no médico, Senhor? Me deu uma prova. Eu falava assim com Deus. Sempre falei assim com Deus. Como eu estou falando com você, Bruno. Eu sabia que ele estava na minha frente. Eu sabia que ele estava ouvindo. Eu sabia que ele estava me vendo. Eu sempre tive essa fé. E Deus me deu a prova. Eu fui no banheiro, me deu uma dor muito grande na bexiga. Eu sentei no vaso e quando eu levantei do vaso, saiu sangue preto. Mas sangue preto da minha bexiga. Aquilo ali foi o que eu pedi para Deus. Me deu uma prova porque eu tenho que ir no médico. E quando eu vi aquele sangue, eu falei para o meu pai, pai, arruma o carro, vamos para o médico. Chegando lá, 3 enfermeiros me dispensou. Você está bem? Eu falei, não estou bem. Você está bem, vai para casa, não estou bem. Vai para casa, você está bem. Vai para não vou. Eu quero falar com o médico. Eu falei, eu sou um pai de família, eu sou um trabalhador, não sou indigente. Eu quero um médico. Exigi um médico. Quando o médico veio bravo comigo, eu falei para ele o que estava acontecendo, falei do sangue. Aí ele se assustou, ele pensou, esse cara tá louco. Esse rapaz tá louco.
Eu tinha mais ou menos 19 anos. 19 anos. Eu tinha recém-casado, já tinha uma filhinha. Tinha 19 anos, mais ou menos. Gente do céu, quando o doutor levou a sério o que eu contei para ele, ele foi me examinar, aí ele viu que a coisa estava feia mesmo do meu lado. Ele mandou preparar a sala de raspagem, a sala de cirurgia, e quando eu acordei depois da cirurgia, estava na UTI, meu pai orando por mim e dizendo, Senhor, socorre meu filho, eu preciso dele na tua obra. Meu pai estava chorando por mim. Olha, tá vendo? E ali eu estava numa UTI. Com uma semana, Deus me levantou da UTI. Eu fui para casa. Melhorei. Voltei a trabalhar. Passei mal de novo da cirurgia. Aí que foi pior o quadro ainda. Passei 9 dias de coma. E lá pelo 11º dia, mais ou menos, quase 15 dias internado, o médico me operou e Deus me restaurou. Até hoje eu estou aqui bom. Até hoje estou aqui bom. Tá? Então, Bruno, o que eu posso dizer para vocês, gente? Que o eleito, ele não se perde. Um predestinado, ele vem, ele vai vir. Gente. O eleito predestinado realmente ama a Deus, que é justo. Ó, a primeira qualidade de um eleito, de um predestinado, gente, é a justiça. Ele é justo. É a primeira qualidade que Deus vê num eleito, num predestinado, num filho dele. É a justiça. Ele é justo, gente. E eu sempre tive essa força de justiça, de defender a palavra dele, de defender a verdade dele, de se incomodar com a verdade de Deus e não as dos homens. Não as dos homens. Eu sempre bati de frente com os pastores quando faziam injustiça na vida de um irmão, de uma irmã, de qualquer que mais fosse quem fosse. E se fosse pobrezinho, humilde, aí que eu ficava mais bravo ainda. Aí que eu ficava mais bravo, mais nervoso ainda. E ele dizia, você tem problema, Jonas. Eu falei, tenho problema sim. Eu tenho problema porque eu sou justo. Eu sou justo e quero a justiça. Eu quero a justiça, porque senão aqui não tem lugar para mim. Uma vez um pastor gritou comigo. Esse pastor até já foi embora, já morreu. Uma vez um pastor gritou comigo, de cima do púlpito, eu lá na porta da igreja. Ele gritou comigo, sem nenhum motivo, e falou para mim, venha sentar aqui, evangelista, porque eu estou mandando, eu sou teu pastor. Eu pensei comigo, não vou. Não, porque o senhor está falando na carne, não vou. E depois do culto nós fizemos uma reunião. Eu falei, pastor, eu não posso obedecer o senhor na carne. Porque se o senhor estivesse no espírito, o senhor jamais falaria alto comigo diante da igreja. Sem um motivo. Sem um motivo. Sem motivo. E depois do culto, me desliguei do ministério. Abençoei meu pastor. E dali um tempo, esse pastor passou mal, morreu, já foi embora, já descansou. Já descansou. Mas eu nunca deixei o homem. Nunca deixei o homem me humilhar, me fazer passar vexame, vergonha em frente à igreja. Nunca permiti. Claro, quando eu errei, sim. Pastor, eu errei. Caso contrário, nunca. Então, hoje eu estou aqui, porque Deus me mostrou misericórdia. E eu estava pronto para deixar tudo, trocar tudo, pela verdade de Cristo, pelo amor ao Evangelho da Graça. Amém. Pessoal, você vê o amor de Deus, né? Você vê que a live agora está pendendo aí pelo amor do Criador, né? Como o Criador, ele nos ama. E mesmo o irmão ali teve um acidente, o irmão teimou, e Deus falando com o irmão ali, né? E a gente vê ali o cuidado do Criador para com seus filhos, para com o povo. Para você que está me assistindo agora,
né? Ah, irmão Bruno, eu não sou digno. Quem disse que você não é digno? Né? Você é filho, você que está me vendo nessa noite, você é digno. Não tem mais isso mais. Esse de ser indigno ou digno. Tu és filho. Mas, meu Bruno, às vezes eu falho, a carne falha mesmo, mas o espírito está pronto, né? Por isso que nós, do Evangelho da Graça, nós não pregamos mais que a salvação é por obras, né? E como o assunto agora está sendo o amor do Criador para conosco, olha aí esse testemunho do irmão Jonas, né? Contando aí, Deus ali falando com ele. Acredito também que Deus fala com você através de sonhos, né? Esses dias mesmo, Deus me mostrou coisas em sonhos para mim, falando assim, ó, toma cuidado com tal pessoa, né? Deus faz até a pessoa até ter visão, porque Deus mostra, pessoal. Deus é um pai. Hoje, tô até aqui sentindo aqui uma coisa boa aqui. Deus, no evangelho, no tempo da graça, hoje nós estamos na graça. E Deus, nos tempos de hoje, ele não age mais como juiz na época. Na época, ele usava como juiz para um povo judeu, na época antiga. Hoje, Deus ele se comporta com a gente não como juiz, e sim como pai, que está sempre ensinando, né? Então, às vezes você está ali dormindo, teve um sonho, aí você fala com a tua esposa, rapaz, esposa, eu sonhei um sonho estranho, Deus está falando para a gente tomar cuidado em tal coisa. E quando você vai ver, é batata, é aquilo mesmo. Então você vê o cuidado do Criador para com seus filhos, né? E até mesmo para pessoas que estão aí nesse exato momento, talvez numa noitada, né? Ali, e Deus está ali cuidando, porque são eleitos, mesmo que está ali no mundão ainda, na noitada, mas Deus está ali cuidando e está sempre colocando, ó, rapaz, não faça assim, cuidado com fulano, cuidado com cicrano, né? Deixa de fazer isso. Então Deus está sempre cuidando daqueles que são dele, né? Uma prova viva é o irmão Jonas, né? E deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, irmão Jonas. Oh, irmão Jonas, teve um dia que você estava no sistema e que as coisas não fizeram mais sentido? Algumas coisas que eram pregadas, aí você via na Bíblia, aí você olhava e falava assim, mas não é isso não. Eu estou vivendo uma farsa. Um exemplo clássico, né, é o dízimo, né, que muitas pessoas dá ainda hoje. E eu particularmente foi assim, quando eu comecei a descobrir que o dízimo não era dinheiro, parece óbvio, mas eu era cego. Eu achava que dízimo tinha que dar em dinheiro, 10% todo mês. Aí o Evangelho da Graça veio, mostrou que o dinheiro não é dinheiro, era alimento, e era para o povo de Israel na época, né? E se nós hoje quisermos dar alguma quantia, que seja para o próximo, né? Ou uma cesta básica para quem precisa, porque a igreja, na verdade, somos nós somos o templo, né? Se temos algum propósito para com Deus hoje, que seja para abençoar o necessitado, que na verdade sempre foi isso, né irmão Jonas? Isso, Teve... é verdade. É verdade. Então, Bruno, o que eu falei já hoje, tá? O que mais me encucava, o que mais me deixava preocupado e não entrava, não batia, não, sabe? Eu falei, não, mas não pode. Então, o que mais me incomodava lá no sistema era essa guerra, essa briga entre Deus e o diabo. Essa briga, essa guerra. Porque não pode, meu Deus. Não pode. Como é que ele abateu um dia o diabo lá do céu? Ele mandou aqui para a terra. Automaticamente, o sistema colocou na nossa cabeça que quando Deus expulsou Satanás de lá do céu, que ele caiu aqui na terra,
A partir daquele dia, a partir daquela data, a terra se tornou maldita, amaldiçoada. Aí começou a morte reinar, começou o mal reinar, começou o mal no mundo. E tudo era o diabo. Eu falei, não, mas não pode. Não pode, tem alguma coisa errada. Eu falava, não pode, meu Deus, não pode. Por que Deus ia permitir uma coisa dessa? Por que Deus, sendo todo poderoso, ele ia fazer uma coisa dessa? Por que ele ia bater o diabo? Ou seja, fazer uma história, fazer um livro, fazer um teatro, fazer um vídeo, fazer uma montagem, fazer um cenário desse. Não tem, não faz sentido. Faz sentido. Não faz sentido. Sabe? Então, aí, outra coisa que sempre eu ia ver, quantas vezes eu ia deitar aqui, e eu começava a pensar, peraí, gente, mas por que cada igreja prega de um jeito? Cada igreja tem uma doutrina diferente. Cada igreja tem um segmento diferente. Muda no batismo, muda na cooperação de dinheiro, muda nos usos e costumes, muda no batismo, muda na ceia, muda no cultuar, muda no louvar, muda no orar, muda até no cantar, no tocar um instrumento. Todas as igrejas muda. Ou seja, uma é diferente da outra. Eu falei, por quê? Por quê? Se a palavra é universal, a palavra é universal, a palavra é um só, é uma só. Deus é só. Né? Como todo mundo diz, mas Deus é um só, nós servimos ao mesmo Deus. Mentira. Mentira. Isso não é verdade. É porque a Bíblia é uma só. Pois é. Mas quem fala isso está mentindo. Porque cada igreja vive de um jeito, vive de uma forma diferente. Ué, mas então como que a Bíblia é uma só? Como que Deus é um só? Como que a palavra é uma só? E teria que ser tudo igual. Então teria que ser um padrão. Então hoje eu louvo a Deus, por quê? Porque nós vivemos um padrão. Hoje nós vivemos um padrão. Então não tem regras. Não tem regras para você amar a Deus, para você louvar a Deus, para você orar a Deus, falar com Ele, né? Orar é falar a Deus. Hoje não existe regra. Só existe uma regra para os filhos de Deus. Regra para os filhos de Deus hoje. Sabe qual é, Bruno, a regra? A única regra que o pai amado exige dos seus filhos, ele quer dos seus filhos, com amor, com carinho, com dedicação, com louvor, com adoração, com gratidão. A Bíblia fala, a palavra fala. Quantas vezes o salmista, o Salomão, quantos salmistas foram usados por Deus para escrever salmos que dizem, porque o teu louvor, porque a tua adoração, porque o teu cântico me agrada, me faz feliz, me deixa contente. Ou seja, o cântico de quem, gente? O louvor de quem? A gratidão de quem? Dos seus filhos amados. Dos seus filhos amados, que o louvam em espírito e em verdade, que são felizes aqui dentro, que são felizes de dentro para fora. Pode estar passando a situação que for, mas ele está feliz, ele está alegre, ele está contente, ele está sendo grato. Gratidão sempre, que Cristo nos libertou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É só isso. Amém. O irmão já chegou a se reunir como igreja na sua casa? Sim, antes de começar a pandemia, né? Uhum. Nós se reuníamos sempre na minha casa, umas 2 vezes por semana, de 1 a 2 vezes por semana na minha casa. Daí se reunia um dia lá na casa do Valmor, outro dia lá na casa da irmã Andréia, outro dia na casa do irmão Divaldo. A minha mãe mora aqui pertinho, né? Então
Então, hoje, nós não se reunimos mais devido ao respeito que nós temos pelas famílias, tá? Minha mãe é uma pessoa de idade, tem 70 e poucos anos. Meu pai tem 85 anos. Então, a gente tem todo aquele cuidado para que Deus o livre, né? Deus livre de se contaminar com esse vírus aí. E eu conheço a minha família, eu conheço muito bem a minha família, que Deus o livre acontecer alguma coisa e nós estivermos se reunindo na minha casa, eles vão cair para cima de mim. Então, o nosso grupo aqui, Bruno, nós somos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós somos em umas 6 ou 7 famílias. 6 ou 7 famílias. Tem mais gente, tem mais irmãos, né? Que lá de vez em quando vinham se reunir com a gente também, né? Mas nós estamos em 5, 6, são as 7 famílias. Então, dessas 7 famílias, então a gente sempre vai na casa de alguém. Sempre vai na casa de um, na casa de outro. Amém? E estamos esperando essa semana ainda. O Valmor abençoado me cobrou, né? Vamos se reunir aí, abençoado. Quando que vamos se reunir aí, né? Estamos esperando em Deus aí que essa pandemia ela venha a melhorar essa situação, a pandemia. Aqui nós estamos em bandeira vermelha, se eu não me engano. Se eu não me engano, é bandeira vermelha que nós estamos, tá? Então, ou seja, eu não tenho medo, sabe, Bruno? Eu tive o Covid, eu fiquei quase um mês em casa, eu fiquei. Minha esposa teve o Covid, né? Graças a Deus, não tivemos nenhuma consequência séria, grave, graças a Deus. Mas nós já passamos pelo Covid, sabe? Então, nós estamos aguardando. Estamos aguardando nós voltar a congregar aqui no meu lar, no lar deles, como ontem, congregar com o Valmor, com a minha esposa. Gravei a mensagem ontem lá, o testemunho dele. E a gente vai se reunindo assim. Sempre em contato pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, conversando com os irmãos, com as irmãs. Como é que estão aí? Tudo bem? Tudo na graça? Tudo. Eles lá ouvindo todo dia as mensagens que eu envio, que eu gravo, e dos demais irmãos também. E assim nós vamos tocando o barco. Tá certo. O irmão pode divulgar o seu canal, o seu zap, né, para contato. Fica à vontade. Amém. Amém. É o canal Caminhos da Graça com Jonas Barros. Caminhos da Graça com Jonas Barros. Meu WhatsApp é 041 041. Eu acho que o irmão caiu. A internet caiu do irmão Jonas. Irmão Jonas. Bom, acho que o irmão caiu, né? Então, pessoal, você viu aí, né? O irmão Jonas aí deu um maravilhoso testemunho, né? Que testemunho, né? Maravilhoso. E você vê, né? Que quem saiu do sistema religioso não deixou de ser cristão. Ele crê em Cristo, só que ele continua em Deus. Ele continua em Deus. Ele só não está mais congregando nessas chamadas igrejas, né? Inclusive, eu não sei se os irmãos perceberam, mas ele também tem, digamos, uma repugna do sistema religioso, porque ele descobriu que tudo foi uma farsa, né? Então isso é normal, para quem é sincero, é normal ter repugna da religião, porque a gente entendeu que aquela religião ali está aberta para obter dinheiro, mais nada, é uma empresa, né? E quando você descobre a verdade, né, aí você fica meio que tem repugna desses lugares, né? Mas continuamos sendo cristãos, né? Totalmente aí diferente do que as pessoas acham, porque todo mundo acha aí que ser cristão é só andar com camisa social ou com calça ou julgar uma pessoa que toma uma cerveja, um vinho, né? Como eu mesmo já condenei muitas e várias pessoas porque simplesmente estava tomando um vinho ali com os colegas, né? E não é isso não é carnalidade, né? Para quem assistiu o meu canal
Aí, quem assistiu o meu canal ontem eu explicava para os irmãos que carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que Jesus estava falando? Ele estava falando que Nicodemos estava sendo carnal porque não acreditava em Cristo, entendeu? E Nicodemos, ele não acreditava, ele só acreditava nas leis de Moisés. Isso era ser carnal, entendeu? Santidade na aparência da carne, isso é carnal, porque a pessoa quer mostrar a santidade na aparência, né? E lembrando que santidade não é imune de falhas, não. Santidade é separação, significa separação, né? E hoje somos separados por Deus para crer no Evangelho da Graça. E ela é bem simples. Isso não quer dizer que a pessoa não tem falha. Lógico que tem, todo ser humano tem, vai continuar tendo e assim vai ser, né? Mas agora a mente está iluminada. Agora a mente ela está ali aberta, né? O irmão Jonas caiu aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo. Bom, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês. Quero mandar um abraço para o irmão Jonas. Irmão Jonas, um abraço. Muito obrigado aí por ter participado. Amém, meu irmão. Chegou? Chegou. Depois você entra no canal dele, ele passa ali o zap, ali para os irmãos. Quem quiser entrar em contato com ele, fique à vontade. Entre no canal dele. O canal dele é uma maravilha. E é isso. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fique na paz, né? Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, vamos fazer crescer essa família, pessoal, que é o canal Verdade Certa, e entre lá no canal do irmão aí, Caminhos da Graça. Um grande abraço, irmão Jonas. Amém. Graças. Tchau, tchau. Graça e paz a todos.